A palavra de Deus diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está no nosso lado, quem poderá vencer nós? Ninguém, porque Ele mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. E se Ele nos deu o seu Filho, será que nós não nos dará também as coisas? Quem acusará? Aquele que Deus escolheu. Ninguém, porque o próprio Deus declara que Ele não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Jesus Cristo quem morreu. Ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus, e Ele pede a Deus por nós, em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, a dificuldade, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo, a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, eu vou ler o 37. Em todas essas situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho certeza de que nada nos pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem presente, nem futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso, por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Pode se assentar, igreja. Nessa noite Jesus vai estar falando conosco através da palavra de Deus sobre o amor dele por nossas vidas. Muitas das vezes nós não conseguimos entender o processo que nós passamos na presença de Deus para nós chegar a entender o que Ele tem na nossa vida. Qual é o projeto de Deus? Qual é o objetivo de Deus para fazer a obra na nossa vida? Muitas das vezes, irmãos, eu posso deixar de amar alguém porque eu sou um ser humano, ou vocês podem deixar de amar alguém porque você também é carnal, ser humano como eu. Mas Deus não deixa de amar ninguém. E se Deus está do nosso lado, se Deus faz parte da nossa vida, pode vir o inferno inteiro se levantar contra a igreja, se levantar contra a tua vida, mas ele não vai vencer. Nós estamos aqui dentro da palavra de Deus, onde Deus está nos explicando, nos ensinando, onde Paulo está trazendo um relato da palavra do Senhor, que Jesus foi crucificado na cruz pelas nossas vidas. Jesus foi crucificado para nós hoje estar aqui sentados dentro da casa de Deus, adorando o nome de Jesus. Jesus era filho de Deus e continua sendo filho de Deus. Mas olha só, irmãos, o tamanho do amor de Deus pela minha vida e pela tua vida, e pela vida daqueles que ainda estão lá fora, que ainda não conseguiram chegar até a presença de Deus. Deus entrega o seu Filho. Se você nessa noite me perguntar, pastora, você teria coragem de entregar o Luiz Felipe nas mãos de alguém para salvar a igreja? Aí fica um ponto de interrogação. Será que a pastora teria essa coragem? Mas Deus teve essa coragem de entregar Jesus. E Jesus, irmãos, não foi entregue para ser aplaudido. Jesus não foi entregue para ele ser amado, para ele ser idolatrado. Jesus foi entregue para ser crucificado na cruz. O que Deus está tentando nos falar, nos despertar nessa noite? O mundo inteiro pode nos odiar, o inferno nos odeia, mas Deus nos ama. E se Deus nos ama, todas as lutas que nós estamos enfrentando, nós vamos vencer. Pode vir governador, pode vir polícia,
pode vir deputado, pode vir prefeito, ninguém vai poder fazer nada por você, é o que Deus pode fazer. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e ela se manifesta nessa noite. E eu fui orar e disse: Jesus, o porquê dessa palavra? E Jesus falou comigo nessa tarde. Me coloquei na presença e disse: Deus, eu não quero pregar somente para dizer que estou ali fazendo parte do culto, fazendo obrigação. Eu quero me entregar na tua palavra. Eu quero dar liberdade para o teu Espírito Santo, para as pessoas que ouviam a tua palavra sentir o teu poder, porque o teu amor nos contagia. O amor de Deus, irmãos, faz nós aprender a perdoar. O amor de Deus faz nós começar a ter compreensão. O amor de Deus faz com que nós comecemos a mudar nossas atitudes. O amor de Deus começa a fazer um trabalhar no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito, de uma tal forma sobrenatural que quem te viu e quem te vê hoje, Deus está falando com a igreja. Vez da pastora pegar um facão, a pastora pega uma Bíblia. Vez da pastora ficar se levantando contra as pessoas, a pastora vai dobrar o joelho e orar. Mas quem que fez isso na vida da pastora? Foi Deus, porque o poder é dele, o amor é dele, e ele derramou amor na minha e na tua vida nessa noite. Quando Paulo está relatando essa passagem bíblica, falando conosco, o que Deus está dizendo, que mesmo no meio da fome, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio das calúnias, mesmo no meio de toda essa adversidade que nós estamos vivendo, esse furacão de luta, de problema, de complicação que nós estamos passando, Satanás não vence, quem vence é Deus, e quem está com nós é Deus. Já começaram a sentir a presença de Deus? A presença de Deus é real, é verdadeira e a pura e é santa nessa noite. Aqui ninguém está fazendo, irmãos, para o homem, está fazendo para Deus. Cada um que orou, cada um que louvou, cada um que leu a palavra, cada um que entrou nessa porta, é porque é amado por Deus. E se Deus te ama, deixa o mundo te odiar, porque um dia o mundo vai aprender a te amar, porque Deus vai fazer esse amor entrar no coração deles. Nem o inferno tem poder sobre a tua vida. Irmãos, o Espírito Santo está trazendo revelação aqui fortemente na minha mente, e eu vou entregar para a igreja. É nós que damos legalidade para Satanás. É nós que falamos para ele que nós somos fraquinhos e que o Deus que nós servemos não tem poder para nos ajudar. Porque o poder de Deus, irmãos, pode passar dificuldade, mas você vai vencer. O que Deus está falando para mim, que essa minha luta que eu estou passando hoje, eu vou vencer. Essa luta que você está passando hoje, você vai vencer. Porque tu serve um Deus que te ama, e um Deus que zela pela tua vida, um Deus que te guarda, um Deus que te dá livramento, um Deus que te livra de assalto, um Deus que te livra das pessoas que têm perseguição pela tua vida. Mas tem uma pergunta a fazer, igreja. Se Jesus, irmãos, foi pregado naquela cruz, tu acha que nossa vida de cristão vai ser moleza? Vocês acham que vai ser fácil nós dizer que somos servos de Deus? Essa mensagem, irmãos, era para você estar dando glória, porque Deus está se revelando para a igreja, dizendo, se manifestando através do Espírito Santo, que você é amado dele, que você é escolhido dele, que você é protegido dele. Eu não preciso trazer pessoas para me proteger. Eu posso andar nas vielas da madrugada,
Eu posso andar nas ruas, na escuridão. Se Deus estiver comigo, os demônios vão ter que bater em retirada. É isso que Deus está falando para a igreja nessa noite. Ah, mas eu tenho que ter vigilância. Com certeza você vai vigiar. Mas se tu estiver cheio da unção do Espírito Santo, você vai se tornar invisível diante dos teus inimigos. Você vai se tornar uma pessoa que você vai passar naquele lugar e as pessoas vão estremecer quando sentir a tua presença. O Espírito Santo diz aqui nesse momento: não tem nenhum coitadinho dentro da igreja, não tem nenhum miserável. Nós somos amados por Deus, nós somos escolhidos por Deus e nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Mas muitas das vezes eu não quero e nem você não quer passar pelas lutas que nós vamos ter que passar. Irmãos, tu quer ver crente da glória a Deus, aleluia? É o crente quando recebe uma vitória. É o crente quando consegue comprar um carro. É o crente quando consegue abrir uma empresa. É o crente quando consegue arrumar um emprego. É o crente quando ele consegue quando ele consegue comprar um móvel dentro da sua casa. Quando ele consegue adquirir uma casa, ele vai para as vigílias, ele vai nos cultos, ele dá glória a Deus, ele pula, ele sapateia. Por quê? Porque ele está tendo vitória. Mas vai chegar o dia que ele vai gemer na presença de Deus. Vai chegar o dia que ele vai chorar, porque Jesus chorou por mim e por você nessa noite. Aleluia. E não havia necessidade de Jesus ter sido humilhado. Pastor Paulo ministrou ali no começo do culto, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, mas a minha paciência é tão pequena, a minha paciência é tão limitada, que eu quero hoje começar a fazer obra e amanhã eu estar com 5, 6 igrejas abertas. Não estou entendendo o mistério de Deus, que é passo a passo, pastor, é passo a passo, mas levando as ovelhas juntos, chorando, gemendo, curando as feridas, cuidando das que estão nas mãos, porque aquele que muito quer acaba ficando sem nada, diz o Espírito Santo. A palavra de Deus está dizendo, irmãos, que nós não fomos chamados para ficar churumengando, para ficar lamentando, para ficar questionando, para ficar se murmurando, para ficar se levantando contra o irmão, quando se canta, quando fulano. A Deus mandou, nos chamou na palavra dele, que ele está falando essa noite, que nós fomos chamados para dar glória a Deus, aleluia, na cara de Satanás. E ele ouviu que nós servimos um Deus que ama a igreja e ama o pecador e perdoa o pecado do pecador. O amor de Deus está aqui na minha e na tua vida nessa noite. Aqui está uma expressão, irmãos, do perigo do sofrimento. Porque muitas pessoas, quando entram no sofrimento, não suportam a luta e saem da presença de Deus. Mas aquele que suporta, aquele que fica na dificuldade, na luta, nos problemas, mesmo assim gemendo como nós estamos, na presença de Deus, ele chega e tem vitória. Glória a Jesus. Quando eu e o pastor fomos ungidos a ser porteiro da porta da igreja, pessoas foram ungidas com nós. Hoje nós estamos aqui se arrastando na luta, na dificuldade, com problema, com um monte de complicação na nossa vida, mas estamos aqui. E aqueles que foram ungidos estão lá fora, com um copo de cerveja, bebendo nos bares, no meio da prostituição, porque não suportaram o sofrimento. Mas nós vamos suportar em nome de Jesus e nós vamos continuar fazendo para Deus. Primeira coisa que acontece é que se faltar alimento, nós ficamos questionando Deus. Se faltar gasolina no carro, nós vamos questionar Deus. Se nós ficar enfermos, nós vamos questionar Deus.
E nós não agradecemos a Deus pelo amor que Ele tem por nós. Nós ficamos no meio da luta, mas nós só começamos a enxergar os obstáculos, só começamos a enxergar a dificuldade. Irmãos, olha o que Deus está falando. Quando nós estamos mal espiritualmente, quando nós estamos sérios espiritualmente, igreja nenhuma presta. É o que Deus está falando. Quando nós não estamos bem espiritual, você pode, irmão, ser o maior pregador, o maior levita, você vai louvar, o teu louvor não sai. Há algo que te tranca, que te impede de você fazer para Deus. Isso sim, o que significa isso que o Espírito Santo está falando? É a hora de nós se revestir para ter autoridade de orar e os demônios baterem retirada. O demônio do julgo, o demônio da condenação, o demônio da calúnia vai bater em retirada da tua vida e da minha vida em nome do Senhor Jesus. Só que em vez de nós orar, o que nós fizemos? Começamos a olhar para a luta, começamos a olhar só para a dificuldade, começamos a pôr obstáculo muitas das vezes aonde nem tem. Olha o que Jesus está falando. Mas pastor, a igreja era cheia. O ontem já passou, meu querido. Vamos viver o hoje, o amanhã pertence a Deus. Deixa de se preocupar com o passado. Se fosse para nós estar lá no passado, Jesus não tinha colocado presente. Isso que muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas pastor, a outra igreja está cheia. É o tempo deles, está lá cheio de almas. Mas eles têm um tamanho, uma responsabilidade em cima daquelas almas. Se uma daquelas almas se perder, ai, ai, ai do pastor. Só que nós não entendemos. Quando chega o sofrimento na nossa vida, é porque Deus está nos preparando, irmãos, para nós ir morar no céu. Irmãos, seria muito fácil que ia haver falta de espaço para pessoas estar dentro da igreja, se fosse fácil ser crente. Esse povo tem que parar com essa hipocrisia de dizer que servir a Deus é fácil. Não é fácil. Nós vivemos na dependência de Deus. Nós vivemos dia após dia clamando a misericórdia de Deus. E o dia de amanhã não pertence a nós. Eu não sei se eu vou estar aqui pregando ou se eu vou suportar a luta. Só Deus sabe. Mas o que acontece?